Boa tarde para você. O Band Mulher de hoje está começando. Infelizmente, mais um dia triste, neste ano de 2019. No programa de hoje, nós estamos recebendo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões do Ministério Público do Estado para falar sobre violência contra menores. Também aqui no estúdio, uma especialista explica os motivos da queda de cabelo. Também vamos conversar, claro, sobre memória e sobre cromoterapia. Mas agora nós vamos direto com o Datena no plantão da Band. Vem acontecendo nas escolas do Brasil há muito tempo. As escolas não têm segurança. Principalmente a escola pública não tem segurança, não tem jeito. Não tem segurança mesmo. Se tivesse segurança, por exemplo, dentro dessa escola, o sujeito poderia, os dois caras poderiam ter matado dois, e seriam detidos imediatamente. Tá? Mas não tem segurança, infelizmente não tem. Aquele menino de Goiânia, né, que atirou dos alunos também, não tinha ninguém para deter o moleque ali, entendeu? E outros casos, aquele caso de Realengo, no Rio de Janeiro, aqui no Grande ABC, quer dizer, isso acontece esporadicamente. São fatos que acontecem com muita frequência nos Estados Unidos, aqui você não vê isso. Né? E normalmente os atiradores americanos são pessoas mais velhas, né? Não são jovens assim, são dois meninos aí, esses caras que provocaram esse massacre. Mas que é uma cena difícil de ver, não, Rudy? Pô, eu tô chorando aqui, tremendo aqui até agora, ó. Eu tava indo resolver uma outra coisa, tive que voltar e conseguir entrar dentro da escola e ver essa cena. Mas eu também queria dar os parabéns à Polícia Militar, viu, Datena? Sim. Porque a Polícia Militar chegou em no máximo em 2 minutos. Entendi. No máximo, porque era para o moleque ter matado mais. Me diga uma coisa, isso que é uma coisa que nós temos dúvida aqui. A polícia chegou, os moleques ainda estavam matando gente ou não? Tava assim. O que acontece? Aqui a gente tem um grupo de segurança do bairro e umas câmeras interligadas. Então a gente consegue olhar o bairro inteiro. Tá? Então a gente tem essa dinâmica de estar olhando o bairro inteiro por essas câmeras. Assim que esse menino foi na agência do tio, matou o tio, foi pedido um socorro para a agência. Entendi. Tá? E esses policiais, nós conseguimos localizar uma viatura que estava do lado, que é uma padaria. Os policiais estavam lá e assim que aconteceu, nós já fomos até a viatura, pedindo ajuda. Entendi. E em seguida, a diretora da escola pediu ajuda aqui pelo grupo de WhatsApp. Aí a viatura correu para a escola. Deu em termos de 2 minutos no máximo. Olha, esse é um ponto importante. Você estava lá quando tudo aconteceu. Foi a polícia quem impediu, que atirou desses caras ou não? Não. Na hora que a polícia chegou, os moleques mesmo tiraram a própria vida. Quando eles viram a polícia, eles se mataram. É isso? Sim. Olha, que fique bem claro isso, hein? A polícia chegou só para... Pois é, a gente está acompanhando aí amanhã toda essa tragédia. Vamos continuar, claro, na programação da Band hoje durante todo o dia. Mas agora eu quero ir também falar com o Tiago Zaredini, ao vivo lá da Expo Direto. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, Regina, muito boa tarde para ti, muito boa tarde a todos. Olha, hoje a gente está longe, né? Você está aí no estúdio em Porto Alegre, eu estou aqui em Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul, a quase 4 horas de distância de carro, para falar dessa que é a maior feira da América Latina de agricultura de precisão. E quando a gente fala de agricultura de precisão, a gente está falando daquela agricultura que depende de máquinas e implementos agrícolas. Máquinas grandes, máquinas potentes que na lavoura viram praticamente um transformer, Regina. Começa aqui que está atrás de mim. Eu estou aqui com o Vinícius Gellen, que é supervisor de marketing da empresa que está expondo essa nova tecnologia. É uma máquina potente e ágil. Por quê, Vinícius? Boa tarde. Boa tarde. Ela é uma máquina que foi pensada, projetada para trazer agilidade ao agricultor. Por quê? Com apenas 1 minuto e meio, como a gente pode ver na demonstração aqui atrás, essa máquina está completamente fechada e vai estar pronta para o agricultor transportar ela para alguma outra área ou então para alguma outra fazenda. Além disso, com 1 minuto e meio e só um toque na tela dentro do trator, ele consegue abrir ela por completo de novo e deixar ela pronta para fazer o plantio na área que ele deseja começar de novo. Isso vem
para quebrar um paradigma, um trabalho anterior que nós tínhamos com as demais plantadeiras, onde muitas vezes para fazer esse transporte de uma localidade para outra, era necessário até 4, 5 operadores para fazer a desmontagem, mais um caminhão e tudo mais. Então isso traz agilidade para nós e faz com que o operador tenha menos tempo, menos desgaste no campo e sim mais tempo plantando e trabalhando para que possa aumentar a sua produtividade. Certo, obrigado, Vinícius. Regina, tem muitas outras novidades como essa. A feira vai até sexta-feira. Expectativa de 2 bilhões e 700 milhões de reais fechados em negócios. Voltamos contigo. Obrigada, Tiago, por essas informações aí preciosas da Expo Direto. Mas agora o repórter Felipe Peixoto atualiza as informações do julgamento do caso Bernardo. Oi, Regina, tudo bem contigo? Sigo aqui em Três Passos acompanhando o julgamento, que nesse terceiro dia já começou pegando fogo. Teve testemunha sendo chamada de mentirosa por advogada. A juíza até suspendeu a sessão por alguns minutos. Essa testemunha é um homem que trabalhou como auxiliar de serviços gerais para o médico Leandro Boldrini na chácara que ele tinha. E ele trouxe duas informações, entre outras. Uma é de que o médico tratava bem o filho e de que, inclusive, ele não reagiu de forma agressiva ou não teve nenhuma reação, na verdade, quando ele foi informado pela testemunha de que ele estava sendo traído pela esposa de então, que era Odilane, mãe de Bernardo, que acabou se suicidando, né, depois de um tempo. Bom, e essa informação pode ser usada pelos advogados para demonstrar que Leandro habitualmente não demonstra muitas reações. Por quê? Porque esse é um argumento da acusação de que Leandro não teve reações quando soube da morte do filho, agiu com muita frieza. Esse é um ponto que faz parte da acusação, que justifica, entre outras questões, o fato dele poder ser um mentor do assassinato de Bernardo Boldrini, que foi executado pela madrasta e pela amiga Delvânia, né? Elas confessaram a sua participação no crime, mas dizem que a morte foi acidental, que foi sem querer e que elas apenas enterraram o corpo, né? Esse é o argumento da defesa. Bom, depois a gente teve uma testemunha que foi professora de Leandro Boldrini, também trazendo esse relato de que ele sempre foi um menino com poucas reações, que nunca reagiu muito como criança, e que esse é um traço da personalidade dele, justamente nessa linha de argumentação que eu falei para você do caso anterior. E depois um perito que atesta que uma assinatura do médico Leandro Boldrini, que consta na receita de um remédio que foi encontrado no corpo do menino e que teria sido a causa da morte. Então, esse perito, esse laudo contratado pela defesa, diz que a assinatura não foi de Leandro Boldrini. Agora, o que surpreende é que a defesa de Leandro abriu mão de 3 testemunhas que são familiares de Leandro Boldrini. Com isso, os trabalhos ficaram mais rápidos aqui em Três Passos. Por exemplo, os interrogatórios dos réus, começando hoje, é possível que sejam concluídos nesta quinta-feira. Vai falar primeiro Leandro Boldrini, depois Graciele Ugolini, depois Edelvânia e, por fim, o Evandro Virganovics, né? Com isso, pode ser que até sexta-feira a gente já tenha, de fato, esse julgamento concluído. Depois do interrogatório, vem as defesas, Ministério Público e advogados e a votação dos jurados. Regina, um bom programa para você, uma boa tarde. Obrigada, querido. Felipe deve estar trabalhando muito, esse julgamento aí dura a semana inteira, né? E nós estamos aqui com a Denise Vilela, que é justamente representante do Ministério Público. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Tudo bom, Regina? Boa tarde. E a gente tem que falar, né, desse assunto, esse é o assunto da semana, é agressão a crianças, a jovens, né? Tu estavas me dizendo que existe uma estatística e ela é bem alta com relação à agressão das crianças. Pelo Disque 100, né, da Secretaria de Direitos Humanos, cerca de 100 mil crianças são vítimas de violência de todas as formas, né, no Brasil. Então isso é alarmante, é uma situação bastante alarmante, né? Inclusive existem 2 leis que surgiram posteriormente até o caso do Bernardo, que vieram a tentar proteger essa situação das crianças, que é a lei chamada Lei da Palmada, que depois até recebeu o nome de Menino Bernardo, que era justamente tu ter o direito de ser educado sem que seja agredido, sem que seja humilhado. Né? Mas então a gente pode dizer que esses casos famosos, como o do Bernardo, estão nos trazendo algumas melhorias. Eles nos ensinam, todas as questões trágicas que acontecem socialmente nos ensinam muito a como lidar com essas questões. Então, sim, esses casos nos trouxeram algumas evoluções. Uma delas foi esta lei e a outra foi a lei da escuta protegida, ou seja, a forma como tu vai escutar uma criança que traz um relato de violência. Pois é, como tratar isso? A gente sabe que o Bernardo fez isso, né? Ele foi à justiça e reclamou algumas vezes, enfim. Como é que a justiça trata esse tipo de assunto?
diferente da época, né, em que o fato aconteceu. Hoje, na verdade, nós temos então essa lei que protege a forma de educar, né, e também a forma como se escuta uma criança hoje, não só na corte, mas sim no sistema de proteção da criança é diferenciado. Hoje tem uma escuta especializada, estabelece que na rede de proteção tem um lugar onde essa criança possa ir e fazer o relato do que aconteceu para pedir ajuda. Ainda sobre sinais, o Felipe Peixoto falou ali sobre o menino Bernardo, que ele, na verdade, não reagia, segundo testemunhas, enfim, que ele era uma criança sem reação e que isso seria um dos sinais de que ele estaria sendo agredido. É possível isso? Existem esses sinais? A gente tem como detectar? Olha, sinais é muito complexo. Até uma pessoa que seja formada em psiquiatria, em psicologia, poderia até melhor te dizer, mas é complexo dizer que os sinais sejam referentes específicos àquela agressão. Por isso a importância da criança relatar fatos. Né? Quando a criança relata um fato, é aquilo que ela vivenciou, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está sofrendo. Sinais que não são o relato da criança pode ser advindo de diversas formas de situação, não necessariamente uma violência intrafamiliar. Pode ser um problema na escola, mas de qualquer forma existe assim sinais. O comportamento da criança estabelece sinais que digam: opa, essa criança está precisando de ajuda, essa criança está pedindo ajuda. Então a gente tem que ficar atento ao comportamento e, na verdade, mesmo os familiares, porque tu me disseste, inclusive, que os agressores muitas vezes, como aqui, estão dentro da família. Sim, na verdade, se a gente for olhar as estatísticas nacionais, no top do ranking de agressores está o pai e a mãe. Meu Deus. Tá? O pai e a mãe corresponde assim ao maior número de agressores nas denúncias. E o local das agressões é a casa da criança, onde ela reside. Né? Os dois top de agressões, né, seriam a casa da criança ou a casa do agressor. Então, esses seriam os que dominam. Que horror. Essas estatísticas. Bom, a Denise continua aqui com a gente, claro, né? Estou recebendo aqui outras convidadas, a gente vai passando os assuntos aqui. E eu já estou aqui com a Gabriele Adames, que é dermatologista. Tudo bom, Tudo Gabriele? bem, Seja bem-vinda novamente obrigada. Aqui ao Band Mulher. E a gente vai falar de um assunto que interessa muito a homens e mulheres, que é a queda de cabelo, né? E a gente ouve muito, Gabriele, as pessoas dizerem assim: eu estou perdendo muito cabelo, eu acho que eu estou com queda de cabelo. O que realmente é considerado queda de cabelo? Bom, a gente sabe que existe um ciclo folicular, né? É normal cair em média 50 a 100 fios por dia. Mais que isso, a gente considera uma queda positiva. Também englobam os fatores genéticos. Alguns pacientes caem um pouquinho em cabelo, de repente começa a cair 50 e a gente já considera uma queda positiva também. Mas é o que a gente pode observar, por exemplo, aonde? É no travesseiro, onde a gente está, no sofá, na escova? Como é que a gente observa isso? Eu gosto de falar sempre assim, olha sempre o ralo do banho e o travesseiro, são os dois locais que a gente consegue mensurar um pouco. Muitas vezes, quando começa a cair, os pacientes relacionam a queda com a lavagem, o que é uma inverdade. Lavar o cabelo não faz cair. Então, o que geralmente acontece ao invés de lavar todo dia, o paciente fica 7 dias sem lavar. Daí e aí, quando vai lavar, cai uma quantidade muito grande e eles acham que caiu. Gabriela, a gente já vai voltar a falar sobre esse assunto e os nossos assuntos aqui do Band Mulher. Nós vamos voltar com o Plantão Nacional com o Datena. A motivação. Segundo essa senhora que está na delegacia, sendo ouvida na condição de testemunha, o Guilherme concluiu o ensino médio no final do ano passado. Mas ele sempre reclamou de bullying dentro de sala de aula, até pelo fato de ser um menino muito introvertido e também pelo fato de ter muitas espinhas no rosto, de inclusive apelidos. E nos últimos meses ele estava muito recluso, muito tempo dentro do quarto de casa, sempre jogando jogos no videogame, jogos de guerra. E, segundo a mãe disse aqui na delegacia, chegava a gritar palavrões dentro do quarto e falava muito em matar, matar, matar. Essa pode ser uma explicação para a motivação desse crime bárbaro, o bullying que ele sofria na escola. Quanto ao outro atirador que veio no carro dirigindo este veículo alugado da Atena, o Luiz Henrique, a polícia ainda não tem um link para ele para participar dessa motivação, para ter participação nesta tragédia. Nenhum dos dois tinha passagem pela polícia, meninos de família de classe média baixa,
meninos que frequentavam escolas, inclusive o Luiz Henrique estava estudando num curso superior aqui mesmo na região, já tinha carteira de habilitação, e eles alugaram este carro porque foi um crime premeditado. Ele sabia o horário da merenda, pediu permissão para entrar na escola e já armado, inclusive com revólver e várias munições em carregadores sobressalentes, reservas. Esse revólver tinha ali, ele trazia consigo esses carregadores sobressalentes. Então fez mais de 30, 40 disparos, acertando pelo menos 18 pessoas, 20 entre eles apenas. Isso pode explicar, porque eu acho que um revólver 38 para matar tanta gente, ferir tanta gente, é que tem aquele carregador rápido. Você tira o carregador inteiro e já bota o outro carregador que já está completo ali. Agora, você está dizendo que ele alugou o carro, a informação que a gente tem é que ele foi até uma concessionária e matou o tio e pegou esse carro. É uma informação que é conflitante, por isso que a gente precisa esperar as informações oficiais às 14h, né, onde vai ser dada uma entrevista coletiva com o secretário de Segurança Pública e demais autoridades que vão falar os fatos oficiais desse terrível massacre que aconteceu. Agora, que existe bullying em escola, existe desde que existe escola. Eu, na minha época, era gordinho, me chamavam de baleia e tal. Evidente que eu não gostava. Não é? E claro, que o fator do bullying pode ter sido o que deu o start a esse menino se aliar a outro menino, feito um pacto de morte e aí cometido esse ato. Obrigada, Datena, por essas informações. E é isso mesmo, a gente conversava aqui também sobre isso, que o bullying muitas vezes é a causa, né? Como disse ali o Datena. Mas voltando aqui ao nosso assunto de queda de cabelo com a Gabriele, a gente então, digamos que detectamos que temos essa queda de cabelo, né? Como fazer para tratar? Bom, primeiro tem que investigar qual é a causa, né? Às vezes as pessoas pensam assim, que é tudo um tipo de queda, tá caindo. Mas existem diversos tipos de situações. Por exemplo, a calvície é considerada uma queda, né? É uma queda aguda, quando cai grande quantidade de cabelo. Mas o cabelo ele vai afinando e caindo lentamente. É um tipo de tratamento. E para mulher e para homem vale isso? Para mulher e para homem. Até 70% dos homens vão ter calvície masculina, até mais ou menos 60 anos, e 40% das mulheres. Então, a calvície é muito comum nas mulheres também. E também ligadas a doenças, muitas vezes, né? Aí são essas quedas agudas, que aí entra deficiência de ferro, deficiência vitamínica, alteração hormonal, pós-gestação, diversos fatores que podem vir a desencadear. Bom, já quero colocar a Jussiane aqui, que está aqui com a gente. Tudo bom, Jussiane? Professora de Medicina da PUC, também pesquisadora do INSER. Sobre esse assunto, a gente vai falar hoje de memória, né? Que também é uma coisa que a gente ouve muito no dia a dia. As pessoas dizem, mas eu estou tão esquecida, meu Deus, como eu esqueço tudo, eu não sei o que eu fui buscar no quarto, eu não fui o que eu fui fazer na cozinha. E aí, eu queria saber isso, assim, como é que funciona realmente a nossa memória, né? E isso é uma coisa preocupante, o que acontece com quase todo mundo no dia a dia? Esses esquecimentos corriqueiros, que são bem normais, estão mais relacionados à questão da nossa rotina, que é extremamente cheia, né? A gente tem muito compromisso, agenda cheia, então você está terminando uma atividade já pensando nas 10 outras que você vai fazer na sequência. Isso acontece muitas vezes, a gente está fazendo aqui, por exemplo, eu estou aqui te entrevistando e já estou pensando no que eu vou fazer às 3 da tarde, isso acontece, né? Exatamente, então a chance de esquecer alguma coisa no meio do tempo, ou você sai daqui e vai pegar um copo d'água, mas você está pensando no próximo compromisso, tem chance de você chegar na cozinha e esquecer que você foi buscar o copo d'água. Então não é um esquecimento preocupante, não é um problema de memória, não é uma doença. É muito comum sair de casa e não sei se tranquei a casa, né? Se e agora o nosso diretor de imagem perguntou se funciona aquela tática de voltar o caminho para ver o que tu foi fazer lá, né, na verdade. Funciona, geralmente ele funciona, porque daí você meio que refaz exatamente a conexão que o teu cérebro fez do porquê que você está ali, né? Ele está muito relacionado com a nossa memória de trabalho, que é a memória de gerenciamento, né, do que está acontecendo naquele determinado momento e que é nas tomadas de decisões. Não é uma falha de memória preocupante. E a gente não tem que se preocupar com a tendência, por exemplo, as pessoas se preocupam muito hoje, com uma tendência à doença de Alzheimer. Ai, meu Deus, será que eu com 30 anos já estou esquecendo assim? Será que isso significa uma tendência ou não? Não. Está mais relacionado com a rotina mesmo, com preocupação. Se ocorreu algum evento, estou numa semana estressante, perdi uma pessoa querida, um ente querido,
aconteceu algum evento estressante naquele momento, estou me preparando para uma seleção, né, para um vestibular. Então, tem grande chance da gente sofrer esquecimentos relacionados ao estresse, à ansiedade, relacionados à depressão. E a gente conseguiria lembrar tudo, por exemplo, que precisasse, ou é que nem o computador, a gente tem que esvaziar um pouquinho a memória para poder lembrar de, pelo menos, uma parte maior, né, dos compromissos? A gente acaba guardando na memória o que é mais importante, ou pelo menos o que a gente dá mais importância, né? Tem e isso o que também. é o significado que a gente dá para ele. Prioridade, então, também tem. Exatamente, isso interfere bastante. Então, nós todos podemos passar pelo mesmo evento e cada um vai ter uma experiência diferente, uma vivência diferente, e aquela vivência tem um significado diferente. Então, às vezes, para mim é extremamente importante, para você foi algo corriqueiro e você nem mesmo vai formar memória, amanhã você nem vai se lembrar direito. Pois é, e olha, eu já quero colocar também a Rosmarie aqui nesse papo, porque a gente está todo mundo muito quietinho, né, devido a essa tragédia que aconteceu. E é muito triste mesmo a gente ter que ficar ouvindo essas notícias. Mas a Rosmarie é cromoterapeuta e eu queria que tu explicasse um pouquinho, rapidamente, o que é a cromoterapia. Sim, a cromoterapia é uma ciência que trabalha com as cores, né? E ela já é uma prática integrativa do SUS hoje, uma prática complementar de todas as doenças que se pode tratar. Então, né? quer dizer, ela é uma terapia complementar. Eu posso usar junto com outros tratamentos médicos que eu venho fazendo. E ela já é lei dentro do SUS. Né? Então, algumas cidades adotam esse tipo de terapia nos postos de saúde, outras não, porque isso depende muito do gerenciamento de cada cidade, né? As doutoras aqui podem me auxiliar nisso e funciona dessa maneira. Mas como é que a cor pode auxiliar, né, nessa terapia? Na realidade, a cor entra bem a propósito de ajudar a desacelerar, né? Então, para cada tipo de trabalho terapêutico, a gente vai usar uma cor maior ou menor. Isso depende de todo um preparo inicial. A gente vai ter uma conversa com o paciente, vai saber em que grau de estágio ele está de estresse, qual é a dor dele, né? Mental, emocional e cada cor, espiritual. Por exemplo, representa alguma parte do corpo? Ou Sim. Alguma... As cores são o vermelho, né, que representa... Isso tem uma relação com os pontos de energia que isso a gente traz do Oriente para o Ocidente, que são os vórtices, que a gente chama aqui no Ocidente, ou os chakras no mundo oriental. Então, para cada chakra existe uma cor, né, que são os principais. São muitos chakras que nós temos no corpo, mas 7 são os principais, que seria o chakra básico, que se usa o vermelho, que é a parte básica do corpo, né? Daí nós teríamos também o chakra, a cor laranja, que é para a parte umbilical, que é o chakra da criação, que se diz, né? Daí tem o chakra do plexo solar, que seria a cor amarela, e o chakra do coração, que seria a cor verde ou rosa, que a gente usa, né? Daí tem o chakra da garganta, que é o azul, né? Que é a comunicação. Nós temos também o terceiro olho, que se chama terceiro olho, que é uma cor índigo, né? Uma mistura do azul com lilás, então fica uma cor um índigo. E o chakra da coroa, que é a cor lilás. Quem tem queda de cabelo, por exemplo, pode tratar com cromoterapia? Sim. Na realidade, fecha um link aqui, porque todos esses sintomas são energéticos, né? Então, qualquer tipo A terapia tem o seguinte foco: toda doença começa a partir da mente, né? Então, a partir da mente da pessoa, vai tendo todo esse estresse, toda essa carga, os pais que não cuidam bem dos filhos, a queda de cabelo, né? Rosmarie, a perda de memória. A gente já volta a falar desse assunto de novo. Vamos de novo com o Datena, que segue com informações sobre a tragédia de São Paulo. Até o corredor que dá acesso a várias salas de aula. Foi nesse momento que policiais militares chegaram ao local. E ali, um do lado do outro, eles dispararam contra a cabeça. Não dá para saber se um dos dois atirou no outro e depois atirou contra a própria cabeça, porque, em teoria, havia apenas uma única arma. Se tem uma única arma, é provável. Encontraram também, Datena? Provável. Se tem uma única arma,
se havia só... Agora que eu entendi, o Marcelo explicou que eu não tinha ouvido isso até agora. Os carregadores ficaram aqui. Com o carregador automático, você não precisa botar bala por bala, né? Automático não, com outro carregador. Você saca o carregador inteiro e põe o outro carregado. Por isso que mataram tanta gente. Agora, se tinha uma arma só, é claro que um atirou na cabeça do outro e depois se matou. Não sei se foi na cabeça ou onde foi. É claro que foi isso. Quando viram a polícia, agora terminou o que a gente tinha que fazer aqui. Pum, matou e depois se matou. Agora, essa machadinha veio na informação do Rudy, que eu estou tentando pegar o momento em que o Rudy fala que o sobrinho dele foi atingido por uma machadinha. Isso explica que havia uma terceira arma. Né? Uma terceira arma. Deixa eu ver aqui, o Lucas, eu sei que você está apressado para falar, mas segura mais um pouquinho. E pode mostrar os companheiros de imprensa, são nossos companheiros. Trabalham em outros prefixos, mas são nossos companheiros, claro. E a gente os preza da mesma maneira que nós, entre nós mesmos. Deixa eu ouvir o momento em que o Rudy fala sobre essa machadinha aqui, que atingiu o peito do sobrinho dele. Foi um corte profundo no peito, mas ele foi operado agora há pouco e não corre risco de morte. Olha, daqui a pouco a gente tem mais informações, volta também o Band Mulher. Agora a gente vai para um intervalo. Voltamos ao vivo com o Band Mulher e ainda falando sobre queda de cabelo. A gente falava aqui de tratamentos e tal, mas eu sei que tem algumas novidades nessa área, né, Gabriele? Todo dia a indústria cosmética, a indústria do cabelo surgem novas opções, né? Produzem novas opções. Uma delas, que a gente tem feito muito no consultório, é o MMP, que significa microinfusão de medicamento na pele. Como se fosse um aparelhinho de tatuagem com uma microagulhinha, que em vez de colocar tinta, fazendo uma analogia com a tatuagem, a gente coloca os medicamentos. E aí englobam diversas opções, dependendo do tipo de queda, né? Desde vitaminas até fatores de crescimento, até algo que já está bem estabelecido anteriormente, como finasterida, que são os medicamentos mais antigos, a gente consegue fazer eles estéreis diretamente no folículo do couro cabeludo. Já aproveita e me dá teu contato, né? Caso das redes sociais, caso o pessoal queira... Vou passar então meu Instagram, eu falo bastante sobre cabelo lá, quem quiser me seguir. É Gabriele, com 2 L's e no final, Adames Dermato. Adames Dermato. Isso. Bom, e aqui o teu contato também, caso as pessoas precisem, até aí é a questão mais do Ministério Público, né? Acessar a página principal, www.Ministério Público Rio Grande do Sul, que aí tem todos os contatos para fazer denúncias, para fazer qualquer tipo de informação que é preciso chegar à autoridade competente. Até pergunta, né? Existe algum contato de telefone que as pessoas possam acessar? Eu acho que melhor é entrar pela página do Ministério Público e nos acompanhar também nas redes sociais. Nós temos o Instagram, temos também o Facebook. Josiane? Quem que tiver qualquer dúvida ou curiosidade sobre memória ou qualquer outro assunto sobre o cérebro, pode entrar na página do Instituto do Cérebro, ali da PUC do Rio Grande do Sul, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo que nós estamos celebrando a Semana Nacional do Cérebro, né? E amanhã nós temos, a partir das 2h10, lá na PUC, um hall de palestras sobre envelhecimento cerebral, curiosidades, como manter a memória e vários outros assuntos relacionados ao cérebro e à nossa saúde. E Rosmary, a cromoterapia, quem quiser saber mais sobre o assunto. Sim, eu gostaria que acessassem o site, porque como eu também ministro cursos de cromoterapia, então seria bom as pessoas já darem uma olhada no site. Claro. É www.mãosdeluzterapias.com.br. Mãosdeluzterapias.com.br. E daí já entra o contato, cai direto no WhatsApp e eu já dou um retorno. Bom, e hoje estamos num dia típico aqui, então vamos para outro intervalo, a gente já volta. Voltamos então ao vivo com o Band Mulher e você está acompanhando aí todas as informações, né, durante a manhã dessa tragédia em São Paulo. Vamos continuar, claro, nos nossos jornais, inclusive no Brasil Urgente, depois também no Jornal da Band, acredito que no Band Cidade também, mas a gente vai saber agora as informações do trânsito. Oi, Regina, tudo bem com você? Tudo bem com os amigos do Band Mulher? Uma boa tarde a todos. O Inter joga hoje à noite contra o Aliança Lima do Peru pela Libertadores da América, 9h30 no Beira-Rio. E atenção para quem quiser ir aos esquemas especiais da EPTC para essa partida. A linha especial futebol começa a operar a partir das 7h30 da noite. Vão ser 10 ônibus e o embarque acontece no Largo Glênio Pérez. Além dos ônibus especiais, as mais de 20 linhas regulares também operam na região.
As 6 linhas de lotação também vão atuar no entorno do estádio. E, além disso, o serviço de táxi também vai ser ampliado. Para quem prefere ir de transporte próprio, também atenção. A Avenida Padre Cacique vai ter acesso bloqueado 2 horas antes do jogo. Na saída, a Avenida Edivaldo Pereira Paiva vai ter fluxo único em direção ao centro histórico. Outras alternativas são pela Zona Sul, Terceira Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira. A expectativa é de 45 mil pessoas no estádio Beira-Rio hoje à noite. Você, claro, pode acompanhar essa partida pela Rádio Bandeirantes. A transmissão começa a partir de 9h15 da noite. Sempre a transmissão especial da Rádio Bandeirantes para você. Regina. Obrigada. E das nossas informações aqui, a gente volta para as informações de São Paulo com o Datena. E para amigos que sofreu muito bullying nessa escola, Raul Brasil, aqui mesmo em Suzano. Ele agiu hoje, Datena, na companhia do melhor amigo, confidente, vizinho dele, o Luiz. A polícia, nesse momento, está na casa dos dois, fazendo perícia, tanto na casa do Guilherme, que morava com o avô, quanto na casa do Luiz. A polícia está fazendo uma perícia, recolhendo computadores, celulares, tudo que possa explicar e ter uma motivação para este crime tão bárbaro. Mas o que disse a mãe aqui que foi bullying. Ele vinha sofrendo constantemente bullying, sofreu muita gozação dentro dessa escola, principalmente no último ano. Ele concluiu no ano passado o ensino médio, tinha um apelido lá, muito pejorativo, e nos últimos dias vinha jogando muitos jogos de guerra e gritando muito: vou matar, vou matar, vou matar. Uma prova de que o crime foi muito premeditado, Datena, é que eles alugaram, sim, de fato, este carro, uma empresa aqui da cidade, carro com placas de Belo Horizonte, foi alugado aqui numa loja aqui da cidade, então eles já vinham planejando esse crime há muito tempo, Datena. Bom, então todas essas informações oficiais, que são informações conflitantes até agora, o carro é esse, teria sido alugado, só para confirmar, Marcelo, que surgiu no meio do caminho a história que eles teriam atirado no tio do menino e matado o tio do menino. Isso aconteceu ou não aconteceu? Só para saber. Sim, segundo informações, esse tio do menino, de nome Jorge, seria o desafeto dele. Tem uma loja de automóveis aqui mesmo na cidade, bem próximo da escola, e o primeiro local que ele passou antes da escola foi lá, deu vários tiros no tio, na sequência seguiu para a escola. A informação que tem é que ele não levou o carro nenhum dessa loja, sim, havia locado esse carro dias antes, esse Onix branco, Datena. Já dá para traçar mais ou menos um texto. Pois é, aproveitando a Denise Vilela, que está aqui representando o Ministério Público, é um assunto que a gente até comentava antes, que o bullying é muito recorrente, né, na adolescência, nas escolas, e já existe uma lei, é isso, anti-bullying, que as pessoas podem recorrer. Existe uma lei que estabelece o que seja o bullying, a prevenção ao bullying, a necessidade do poder público e também o poder, as instituições privadas estarem trabalhando essa situação de bullying, estarem questionando formas de resolver problemas que não sejam de forma violenta, né? E é um problema de todos, da escola, da família? Não é especificamente só da escola, mas da família, do meio social onde a criança está inserida. E a gente vê isso que o bullying tomou uma proporção exagerada nos últimos tempos. Então, há necessidade de se tratar projetos, ações, enfim, programas que trabalhem a situação do bullying. Para que não aconteçam casos semelhantes como esse que aconteceu na data de hoje. Sim, e na verdade também a gente sabe que esses jovens têm muito contato com internet, né, onde também, além disso, há jogos muito agressivos. Há o estímulo, há muitos estímulos à violência. Então, esses estímulos à violência também devem ser combatidos. Mas junto com isso, ter programas que realmente trabalhem, incentivem a composição de divergências de forma mais pacífica, né? Não tão ligada à agressão, a resolver problemas com o uso de força. Voltando a isso, a gente falou antes de sinais, eu sei que são difíceis de captar, mas nesse caso preciso do bullying, né? A criança geralmente é a escola e ela volta da escola com algumas questões. Como é que a gente percebe isso, que ela pode estar sofrendo um bullying? A primeira coisa é que a mãe, o pai, o responsável pela criança tem que estar presente. Tem que entender e ter tempo para conversar com essa criança e entender que ela não está legal, que ela está precisando de ajuda. A criança pede ajuda. Só que ela não pede ajuda muitas vezes falando, mas sim a partir do comportamento dela. Um comportamento dispersivo, um comportamento agressivo. Buscar ajuda com um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa estar entendendo o que essa criança está querendo dizer.
Não deixar passar, depois se é coisa de criança, isso passa. Não, mas geralmente fazer uma intervenção. Tanto crianças quanto jovens, eles não costumam falar, né? Eles não costumam dizer o que estão sofrendo. Por isso, às vezes, há necessidade, se não existe aquela proximidade tão íntima dentro da família, há necessidade de se buscar uma ajuda externa. Isso é uma dica, assim, que é extremamente importante, de que se tu está percebendo que teu filho está com algum tipo de comportamento que não entende seja adequado, vai buscar ajuda, né? Para que converse, que um técnico converse com essa criança e entenda o que está se passando. E o pai tem que interferir na escola, na tua opinião? Chegar lá, conversar com direção, conversar com alguém? Se eu tiver acontecendo qualquer situação que possa configurar, sim, uma violência contra aquela criança, com certeza o pai pode chegar na escola, conversar com o orientador educacional, com a diretora, enfim, com alguém que é responsável, mostrar que aquele problema está acontecendo na escola, para que a escola também reúna os seus pares e vejam como vão trabalhar aquela questão com aqueles alunos. Né? Porque a origem do bullying é o quê? A não aceitação da diferença. Então, na medida em que tu começa a trabalhar a aceitação da diferença dentro da escola, os rumos podem ser modificados. Quero agradecer demais os teus esclarecimentos, a vocês também, a presença de vocês aqui. E claro que amanhã a gente vai tentar aprofundar mais esse assunto aí do bullying, tá bom? O Band Mulher volta amanhã, tá? E a gente, claro que sempre tratando esses assuntos e vamos continuar com as informações, como eu disse, durante todo o dia de hoje na Band sobre a tragédia de São Paulo, né? Um Brasil Urgente, que você viu, da Atena tá no ar já, também Band Cidade e Jornal da Band, tá bom, gente? Tchau, tchau, até amanhã.